encontro 12, é o segundo encontro, não, o terceiro encontro, né, desde que a gente começou o capítulo 2. E hoje a gente vai falar, a gente falou do último encontro sobre o arquétipo do herói, né? E hoje a gente vai ver o arquétipo da iniciação, né? Então, o que significa esse processo de iniciação que é tão comum, né, nas tribos primitivas, ditas primitivas, né, nesses povos que vivem em pequenas comunidades, é mais comum processos de iniciação. E na nossa cultura, nas grandes cidades, nos locais ditos civilizados, né, existe um processo de afastamento dos ritos iniciáticos, né? E se bem que ainda existem, é claro que ainda existem, mas às vezes de uma forma muito banalizada. Então, por exemplo, se a gente pensar no Natal, na Páscoa, eles são rituais, né, de passagem, que tem a ver com uma história bíblica, né, que tem a ver com uma passagem, que isso a gente vai ver dentro da história das religiões também, não pertence exatamente à história cristã, né, mas isso vem de religiões anteriores, das ditas pagãs, né? Então esses rituais se perpetuam, né? E chegam até os dias de hoje, mas o que acontece é que com a forma de organização social que a gente tem, e a partir de uma tendência que surge no iluminismo, de uma racionalização, né? de descartar o aspecto ritual e místico das coisas e buscar explicações racionais e supervalorizar essas explicações racionais, né? Então, o que acontece? Existe já há algum tempo e cada vez mais forte, né, um processo de afastamento do sentido profundo dos rituais. Então, a gente mantém os rituais, como é o caso que eu citei, né, do Natal, do Ano Novo, o batismo, a Páscoa, o baile de debutantes, tudo isso são rituais de passagem, né? Mas o que acontece é que, de certa forma, a gente se apropria, a sociedade, não a gente, mas a sociedade se apropria e vai cooptar esses rituais, esvaziando eles do sentido original ou esvaziando ele da profundidade original, né? Então, isso faz com que, por exemplo, uma festa que é super importante dentro da nossa cultura, o Natal, né? Então, as pessoas se esquecem do sentido do Natal e acabam sendo uma festa de trocar presentes e fazer uma janta onde reúne todo mundo, que geralmente é uma fonte de conflito eterno, né, para algumas pessoas. Então, é um momento que acaba perdendo aquele sentido original, né? E esse afastamento do sentido original vai ter uma série de consequências que a gente vai ver hoje, né? Então, vamos ver hoje assim um pouquinho a importância dos rituais, né? E a importância dos rituais como um processo de iniciação, né? Então, nisso, a gente vai ver a jornada do herói como um processo iniciático, mas o processo iniciático proposto para a jornada do herói, ele muitas vezes, ele vai, como a gente viu, a jornada do herói tem 4 fases vistas pelo nosso autor, né? Ele coloca em 4 fases, que vão ser as fases da nossa vida, né? Então, desde a infância, adolescência, o mundo adulto e envelhecer, que a gente tinha falado isso hoje ainda, a gente já tinha comentado sobre isso. Então, quando a gente faz essa jornada do herói e existe dentro da nossa cultura, uma valorização muito grande desses passos, dessa jornada, né? A nossa cultura se identifica muito com a jornada do herói, dentro da nossa cultura. Então, a gente vai ver que, muitas vezes, a própria jornada do herói ela fica num nível de superficialidade, a gente vai poder ver isso hoje.
né? Então, e que leva a uma busca, às vezes, muito superficial, né? Uma busca que acaba inflando o ego, em vez de produzir uma experiência de vida importante. Então, a gente vai ver tudo isso hoje, né? Então, a gente pode pensar que a jornada do herói é uma jornada do ego no mundo, né? Então, uma jornada onde o ego se desafia para provar coisas para si mesmo em relação ao mundo. Então, o nosso autor ele vai colocar que a viagem do herói, na realidade, não é uma viagem do ego, mas é um caminho, né? O ego utiliza para sair da sua situação original. Então, qual é a situação original, o mundo de origem, como é o início da trajetória do herói, né? Aquele mundo conhecido e cômodo, que é o mundo do útero, né? Esse mundo uterino, que é super importante, né? A nossa origem, ela é super importante. E nós nascemos fundidos com essa origem, né? Então, existe um processo de não diferenciação. Quando um bebê nasce, ele não está diferenciado dessa totalidade, de uma totalidade que transcende até mesmo o que é palpável no mundo, né? Então, é uma sensação de fusão com a totalidade, onde eu não consigo me diferenciar o eu dessa totalidade. Então, todos nós, durante a nossa existência, fizemos um processo, né, de diferenciação. A nossa identidade, quem somos nós, nasce desse processo de diferenciação. Então, o que acontece é que a jornada do herói ela vai descrever justamente essa necessidade e esse processo, né? De saída desse mundo de fusão, que é um mundo cômodo, mas é um mundo onde eu não me diferencio, eu não manifesto a minha identidade, para um mundo onde existe uma manifestação de mim no mundo. Mas, às vezes, essa manifestação fica num nível de superficialidade e, às vezes, ela vai adquirindo uma profundidade, que a gente vai chamando da manifestação da própria identidade no mundo, usando uma terminologia de biodança. Tá? E se a gente vai usar uma terminologia da teoria junguiana, a gente vai poder dizer que depende do tipo de profundidade que a gente dá à aventura, né? A gente vai conectando o ego ao self e vai podendo tornar esse ego mais ressonante com o self e não dissociado, né? Porque a diferenciação não significa dissociação. Então, mas muitas vezes nesse processo existe uma ruptura, né? E acaba que o ego ele toma o lugar, né? O lugar do self no sentido da sua expressão no mundo. O ego como que infla, né? E se sente a totalidade. E isso não é positivo, mas acontece bastante. Né? Então, a gente nasce, né, imerso nessa totalidade, então, fundido. E esse ano a gente estudou um pouquinho o livro do Montagu, né, que é o Tocar, e o Montagu fala uma coisa muito interessante que eu gostaria de trazer para vocês. Ele diz assim que a gente nasce, né, ainda num estágio, né, fetal, né? Então o ser humano ele nasce com uma vulnerabilidade muito específica da nossa espécie, é o ser que nasce mais vulnerável. Para isso, para ele nascer, por ele nascer tão vulnerável, né, tem uma razão evolutiva para isso, né?
A razão evolutiva, não vou entrar em todos os detalhes evolutivos disso, mas a razão evolutiva, né, é justamente ou não digo a razão, mas a consequência, acho que melhor a palavra é consequência. A consequência evolutiva é que ele precisa mais de proteção, ele fica um sistema muito aberto, o neném é um sistema muito aberto, muito dependente, muito vulnerável. Então, é como que a família humana, a comunidade humana, o grupo humano, ele é essencial para criar um bebê, né? Então, não é como outra espécie que tem espécies que, né, saem só, a tartaruguinha nasce, ela sai correndo para o mar, ela não precisa da mãe para ensinar, né? Ela já tem isso inato, e a questão inata para a tartaruguinha é o principal. Para os bebezinhos, a questão inata é muito menor, né? E a gente vai ter, então, o processo de aprendizado, né? Na experiência de viver acolhido dentro dessa comunidade. A qualidade de acolhimento vai definir muita coisa. Então, é nesse estado, né, de fusão, que o bebê nasce, e o Montagu aponta justamente para a necessidade de a gente, da família, da mãe, do grupo social que acolhe esse recém-nascido, ele ser uma espécie de útero estendido. Então, é como que a gente nasce, mas continua nascendo, né? Porque a gente entra numa outra esfera, e o grupo para o ser humano é realmente muito, muito importante para desenvolver sua própria humanidade. Então, o bebê, quando nasce, ele tem uma percepção de unidade, ele se sente uno com a totalidade, mas isso não é uma percepção racional, é um estado, é uma experiência, uma vivência de fusão, que é a experiência que também ele tinha no útero, né? Quando ele estava dentro da barriguinha da mãe, ele também tinha essa experiência de fusão. Então, ele não tinha se diferenciado. Então, do self, né, que seria esse estado de fusão e de unidade que todos nós temos, a raiz da nossa experiência de vida é esse estado de fusão. Só que, aos pouquinhos, à medida que a gente vai se desenvolvendo, a gente vai começando a adquirir uma consciência de nós mesmos, né? Vai se individualizando, e isso vai formando essa estrutura que faz parte da nossa psique, que é o ego, que ele também funciona como uma espécie de interface entre esse mundo interno tão rico, né? E esse mundo externo, que também é muito rico, mas que, às vezes, a partir do momento que emerge essa consciência, começa a contrastar, né, esse mundo externo e interno, passa a não ser mais o mesmo mundo. E o ego faz esse diálogo com essas instâncias, ou teria que fazer, né? Então, toda vez que existe, né, essa separação dessa unidade, existe também um processo de uma sensação de morte, porque, ao mesmo tempo que acontece essa separação, essa divisão, acontece para a gente se expressar no mundo, para a gente poder existir no mundo, existe uma sensação de perda muito grande também. Então, a separação, ela vai ter algumas consequências de sensações, né? De solidão, de sensações de ruptura, que elas, ao mesmo tempo, nos dão uma sensação e uma possibilidade de expressão e de autonomia,
mas ao mesmo tempo nos dão todas as nossas sensações de falta, de isolamento. Então, para manter a saúde, né, a nossa saúde, nós necessitamos retornar à origem, retornar, beber da unidade de tempo em tempo. Então, a gente vai caminhando nesse caminho de se constituir no mundo, e de ter e constituir uma autoimagem, e constituir uma ação no mundo, mas ao mesmo tempo, em alguns períodos a gente retorna à origem. Então, uma coisa que Rolando, que é o criador da biodança, ele coloca, né, é que quando a gente não tem a possibilidade de retorno à origem, a gente começa a criar uma dissociação que impossibilita a própria existência, né? Então, a nossa saúde depende muito dessa capacidade de voltar, né, a essa origem. Em teoria de biodança, a gente vai chamar isso de regressão, né? A regressão não é uma regressão por faixa etária, mas é regressão a um estado de unidade. Então, quando a gente vive a estrutura egóica, né, necessariamente a gente faz um estado de cisão, né? A gente vai se separar dessa totalidade para ter uma consciência de nós mesmos. Isso não é ruim, isso é importante acontecer, né? Mas a gente precisa de uma instância onde a gente volte a beber nessa totalidade, né? E isso se expressa dentro da terminologia que usa Jung, né? Por essa instância muito profunda e muito essencial que ele vai chamar de self, né? Então, que é essa conexão com essa unidade. O self não se dissocia, quem se dissocia é o ego, né? E então a gente precisa retomar esse diálogo com esse self de tanto em tanto tempo. Aqui até eu coloquei essa moça nessa cachoeira, porque eu acho que o contato com a natureza, né, nos remete ao contato com a nossa própria natureza. E quando a gente fala de contatar o self, a gente tá falando de contatar a nossa natureza, natureza mais profunda. Então, lembrando, né, que a gente trabalhou no último encontro sobre essas 4 fases do mito, né? Então, lá no último encontro, a gente falou da teoria do Campbell, que vai falar de 12 passos. Que eu até comentei para vocês que não é que o Campbell fale exatamente de 12 passos, ele, algumas vezes a gente pode considerar 8 passos, outras vezes 17 passos do herói, né? Mas que usualmente se coloca em 12 passos, né? Porque, inclusive, no campo da literatura e do cinema, e da contação de histórias e tudo, né? Se utiliza muito esses 12 passos, né? Então, meio que se estabeleceu que são 12 passos, que é o que a gente trabalhou a última vez, em nível vivencial. Mas também a gente viu no último encontro que o Henderson, ele vai falar, né, de que existem 4 fases, né, que esses 12 passos, né, ele não vai chegar a falar de 12 passos, tá? Quem está falando sou eu, mas a gente poderia ver esses 12 passos se dando em instâncias diferentes da nossa existência, em períodos diferentes da nossa existência, né? Então, que ele colocou como o convite, a aventura, ele começa na infância, ele vai pela adolescência, ele vai para o adulto e a maturidade. E cada um desses momentos, né, ele vai se dar de uma forma diferente, num outro nível. Então, quem quiser dar uma revisada nisso, no encontro anterior a gente viu, né? Então, o processo, né, ele acontece
sempre a partir... A constituição do ego, ele vem por um afastamento, né? Um afastamento dessa unidade, mas ele necessita fazer um retrocesso, ele necessita rever a sua natureza, reencontrar com o inconsciente, né? Admitir o inconsciente e estar em ressonância com o inconsciente. Então, cada uma das fases, ela significa um ritual de passagem, né? Então, a gente vai ver que a passagem da infância para a adolescência, ela existe um processo de morte e renascimento, né? Aí, né? Morre a criança para nascer o adolescente. Depois a gente vai ver que morre o adolescente para nascer o adulto. E depois morre o adulto para nascer o ancião. Quando eu falo de morte, a gente não está falando de uma morte física, né? A gente está falando nem uma morte psíquica, a gente está falando de uma morte para um estado, né? Para poder nascer um outro estado. Então, o que acontece na nossa cultura? Isso se perdeu um pouco, né? Porque nos povos considerados primitivos, né? Que são os povos ancestrais, naquelas pequenas comunidades, se ritualizava muito essas passagens. Né? Então, o fato de ritualizar uma passagem é como que abre as portas do inconsciente para essa nova fase. Né? Então, a partir do momento do ritual, a gente tem um estado, né, de deixar algo, uma forma de ser no mundo para vir outra fase de ser no mundo. Eu estava até me lembrando que tem um capítulo do Cura Ancestral, né, que é o livro que eu escrevi, eu acho que é o capítulo 4, agora eu não me lembro direito, até a Marta está fazendo revisão em espanhol, talvez ela se lembre, eu acho que é o 4, que esse capítulo ele fala, se vocês quiserem dar uma olhada também, né? Esse capítulo vai falar sobre exatamente os processos de iniciação, porque eles têm assim, todo são passos para fazer a iniciação, né? Não é que um dia a gente faz um ritual rapidinho ali e já fez a passagem, né? Então, existe todo uma sequência, né? Que pode durar bastante no tempo, que faz essa passagem. Isso a gente olhando para os rituais, né? Dessas pequenas comunidades. Então, o ritual ele toma o centro, né, de um procedimento, é um processo quase educativo, né, onde existe todo um processo de preparação para chegar àquele momento de passagem, né? E depois tem todo um outro estágio que surge a partir daquele momento de passagem. Então, quando a gente chega exatamente no ritual em si, houve toda uma preparação antes e existe toda uma série de procedimentos que vem depois. Então, o que é isso que eu estou falando, né? Para dar um exemplo mais claro. Então, quando é comum, né, em povos que vivem em pequenas comunidades, como os povos ancestrais aqui da América, né, ou mesmo povos mais tribais que vivem na África, a gente vai ver alguns rituais que às vezes levam mais de um ano para fazer a passagem, né? Então, a passagem da infância. E é interessante que esses povos, geralmente, eles não têm o período da adolescência, tá? Isso é uma criação muito da nossa cultura, o período da adolescência. Então,
é como que a menina e o menino ficam 1 ano e meio, 2 anos, em preparação para aquele momento que se dá o ritual, né? E depois daquele ritual, eles já têm, né, já assumem uma vida de adulto, e daí tem uma série de benefícios com isso, mas uma série de obrigações, né, que é exercer esse papel. E o ritual iniciático, geralmente, ele se compõe de um desafio que coloca a pessoa em contato com a sua possibilidade de exercer esse papel posterior, tá? Então, é algo muito estruturado, né? E justamente por isso que a gente banaliza isso, né? Então, a preparação para o ritual, na nossa cultura, não é tão levada a sério, né? E por isso que muitas vezes ele não acontece. A gente dá mais bola para a festa, né? Aquele momento de festa, do que dá ênfase na preparação. Não é que não aconteça na nossa cultura, mas a gente dá menos ênfase para isso. Então, o que, que acontece? Porque essa ruptura, né, essa passagem entre um momento e outro da nossa existência, ela significa, né, e às vezes as pessoas têm muita dificuldade de fazer essa passagem, porque significa, é como que a gente tem a memória, né, dessa ruptura original, né, onde a gente estava numa unidade, né, e, e houve uma ruptura, e essa ruptura é dolorosa, de se dar conta que eu estou separado, né? Então, o que, que eu falei antes? A família, o ambiente, né, esse grupo, essa comunidade recebe, ela é um útero estendido, né? Então, recebe essa pessoa e atenua o sofrimento dessa separação, né? Então, o ritual iniciático, ele retoma isso, a pessoa, novamente, ela sente que rompe com algo que a protege, com um estado que a protege, com um estado onde ela está se sentindo cômoda e protegida. Então, existe uma ruptura, mas o fato de essa ruptura se dar num estado ritual, garante a pessoa que ela vai ser integrada, socialmente integrada nessa nova fase. Então, é como que esse útero estendido, né, ele se dá numa dimensão ainda maior. Então, nós somos uma espécie social, a gente precisa do contato social para a nossa humanidade, né? Então, o, a, a dificuldade de romper com o Estado por medo, e o medo aqui a gente não está falando de um medo consciente, né? Uma razão consciente para o medo, mas existe oculto esse medo de eu entrar em outro estado, né? Em outro momento da minha existência, e não ser mais acolhido, não ser mais recebido. Então, os povos ditos primitivos, eles tinham uma solução excelente para isso, porque o próprio ritual dava essa informação. Ok, tu vai passar por um novo estágio e tu vai ser acolhido por essa comunidade, né? Essa comunidade te facilita isso, né? Então, hoje, quando a gente vê, assim, muitas pessoas, né, adultas, às vezes até já velhinhas, né, com o comportamento emocional de uma criança, possivelmente essas pessoas não tenham, né, tido a oportunidade de fazer um ritual que lhe garantisse continuar dentro dessa interação social. Então, é como que grande parte das pessoas na nossa cultura se privam do amadurecimento, né, por acharem que, e esse achar não é, volto a dizer, não é uma coisa racional, de que acharem que isso vai fazer com que fiquem privados, né,
da sua saúde, do acolhimento, ou mesmo privados da sua liberdade, né? Então, existe todo uma concepção que vai se criando por falta de um entendimento mais profundo e de um acolhimento mais profundo das novas fases da nossa vida. Inclusive, a gente pode ver a questão do próprio envelhecer, o quanto é difícil na nossa cultura, né? O quanto é desvalorizado o envelhecer na nossa cultura. É como se a gente tivesse que sempre se manter lá, né? Naquele estado de juventude, de potência, né? Que é o estado que a gente associa a primeira e a segunda fase, que é aquela coisa de ter que provar, né? Provar para o mundo que eu sou válido, que eu posso, né? E essas provas, muitas vezes, elas são provas físicas, né? Provas de competência, provas extenuantes, né? Então, quando tem um grupo por trás, né, dos processos, um grupo que acolhe, então, ele permite que o processo aconteça, né? Então, a pessoa tem segurança de que ela pode mudar, né? E que ela vai ser celebrada e acolhida na sua mudança. Então, ela se permite, né? Facilita esse processo, ela se permite mudar, né? Porque o seu ambiente social acolhe e espera isso, né? Celebra isso. Então, quero lembrar uma frase de Rolando Toro, né, o criador da biodança, que é que o grupo é matriz de renascimento, e por isso que ele coloca que a biodança é essencialmente grupal, né, porque o processo se faz dentro do grupo. E isso vai nos trazer também, né, que a biodança ela é um processo fortemente ritualístico, né? Então, através da metodologia de biodança, a gente trabalha, né, os rituais de passagem. Na realidade, a gente está trabalhando rituais de passagem, às vezes nem sem se dar conta, a gente está fazendo rituais de passagem, porque o grupo acolhe a mudança, né? O grupo estimula a mudança. Que mudança é essa? A mudança que permite essa pessoa, o participante, né? Os participantes do grupo, encontrarem a sua essência, né? E como é que isso se dá? Então, dentro do modelo teórico de biodança, a gente tem duas polaridades, né? Uma é a expressão da identidade no mundo, né? E a outra é a dissolução. Essa dissolução, ela tem a ver com o que Jung fala, que é o contato com esse self, é contato com essa origem. Então, é dessa pulsação que se trabalha dentro, que é a essência da metodologia de biodança, é dentro dessa pulsação, né, que a gente vai ritualizar essa passagem, né? Vai permitir esse contato, essa volta à origem, e nessa volta à origem existe o contato com essa força da unidade para poder se diferenciar. A gente está sempre fazendo isso no processo de biodança, de uma forma muito saudável. Na nossa cultura, a gente também faz, obviamente, mas muitas vezes não é de uma forma saudável, e isso leva a uma desagregação. Então, como a sociedade, ela muitas vezes ela banaliza os rituais, né? E banaliza esse acolhimento, muitas vezes os grupos dentro da nossa cultura, eles servem muito mais para controle do outro, né? Tanto o grupo familiar, como o grupo social, como a comunidade, ao invés de ser uma comunidade, uma família, uma sociedade que acolhe, é uma sociedade que controla, julga, e dá papéis engessados e estereotipados para que as pessoas se encaixem, né? Então, o que acontece é que existe um afastamento ego-self, né? E esse afastamento vai se tornando cada vez maior. Então, a gente viu, né, que o ego necessita de periodicamente, né, morrer de forma simbólica,
para poder se conectar novamente com o self, para manter a sua saúde, né? Então, a gente tem que voltar à origem a cada tanto, para poder se alimentar dessa origem, porque essa origem não é só uma origem num lugar lá longe da gente, que eu vou voltar a cada tempo, não. Essa origem é um mergulho dentro de si mesmo. É um mergulho dentro de si mesmo para contatar algo muito profundo e algo muito potente, que pulsa dentro da gente. Então, a nossa manifestação no mundo, quem nós somos no mundo, precisa desse contato, porque senão a gente fica num nível muito superficial, muito desconectado. Isso nos leva a adoecer. Então, a gente pode distinguir claramente as 4 fases de mudança na nossa vida, né? Então, que são muito claras, mas podemos dizer que não acontece, essas passagens elas não acontecem somente nessas fases. A gente tem vários momentos da nossa vida onde existem rupturas, né? E onde existe, então, com essa ruptura, um processo de morte e renascimento. Hoje uma colega dizia a respeito da sua mudança profissional, né? Da mudança da área de trabalho. E isso é um processo de ruptura, onde o fato, né, de olhar para frente, dizer, opa, esse jeito aqui eu gosto, mas não dá mais, eu vou ter que fazer de outra forma. Então, tem que morrer, de certa forma, a minha identificação para aquela forma de fazer, aquela forma de ser, ela deve morrer para abrir espaço para a próxima. Eu não tenho como fazer tudo, ser tudo ao mesmo tempo, né? Então, existe esse processo de desapego para entrar numa nova fase, que é vivido como uma morte, né? Uma morte de um estado para entrar em outro. Isso nos causa sofrimento também, né? Nos causa uma vibração pelo novo, né? E um medo do desconhecido também, mas nos causa também sofrimento pela perda, né? Então, é nesse fluxo que a gente vive, né? Não é só quando a gente vai deixando de ser criança para se tornar adulto que isso acontece, né? Acontece em mini processos durante toda a existência. Por exemplo, quando uma criança muda de escola, né? Quando a gente acaba uma relação, quando a gente decide mudar de casa, tudo isso são processos de ruptura. Então, quanto mais a gente avança nesses processos e vai vivenciando eles e consegue realmente fazer passagens significativas que nos remetam de volta à origem, né? E que, com base nessa volta à origem, a gente consegue ir para o mundo, né? Mas a viagem do herói, ela vai deixando de ser aquela viagem padrão heróica de ter que provar coisas, e mais ela vai sendo em busca de um tesouro que não é concreto no sentido de algo que eu vou buscar, algo que eu vou conquistar, né? Mas sim vai se tornando um tesouro espiritual, né? Isso tem muito a ver com o envelhecer, mas não necessariamente tenha que ser nessa fase. Então, vai dependendo da história de vida, desses processos de ruptura e de retorno, e de separar e retornar, a gente vai amadurecendo, de certa forma, e vai vendo outros sentidos que não sejam ter que provar que eu posso, né? Então, e daí o nosso autor ele coloca que, na realidade, cada uma dessas fases, né, elas vão nos preparando também para um momento, né, onde existe uma dissolução final.
né? E um retorno à totalidade, que é o momento da morte, né? Então, existe um processo de morte e renascimento durante toda a nossa existência, que vai nos dando sabedoria, né? Para a nossa dissolução. Então, nós vemos muitas vezes pessoas assim já bastante idosas que têm comprometimento, que vão se aproximando desse momento, né? Mas que ficam apavoradas nesse momento, porque possivelmente, né? Possivelmente, não quero aqui dar uma receita, né, de que é assim ou que seja essa a resposta, mas a gente pode suspeitar, né, de que muitas vezes a pessoa passou ou viveu pouco esses processos de retorno à origem, né, ou banalizou ou não teve acesso, né? Então, por isso, a possibilidade de se dissolver e voltar a uma unidade se torna muito ameaçador. E essa a instância que se sente ameaçada por isso é o ego, né? Então, o ego ele tem que morrer algumas vezes, né, para poder renascer e entender que a vida é mais profunda que o próprio ego. Então, como na nossa cultura a gente muitas vezes banaliza demais, por demais os rituais, né? E a próprio contato com esse elemento de divindade, com esse elemento de profundidade que nós temos, que somos cada um de nós, né? Então, às vezes, a gente vai espontaneamente criar imagens de passagem dentro das nossas visões inconscientes, né? Que são os sonhos e também os devaneios. Então, a gente pode nos ver imagens que têm a ver com esse contato. Bom, e daí, então, existe uma diferenciação, né? Que é a questão da aventura do herói. Muitas vezes, a gente estaciona ali num tipo de aventura, né? E eu posso dizer que eu acho que grande parte da nossa organização social se baseia muito nisso, né? Então, em testes e provas de habilidade, de superação, né? E isso, muitas vezes, inicialmente é a própria aventura do herói, mas a persistência nisso, né? Pode indicar que a gente precisa, né? Que nós estamos necessitando de iniciação. Porque, como eu disse, a iniciação ela vai te conduzir a uma visão menos superficial, cada vez mais profunda de si mesmo, né? E te reconduz à unidade. Quando a aventura do herói ela não te permite entrar em contato com a profundidade, porque ela fica ressoando com a prova de habilidade, com o teste, com a superação que está ligada à força e à expressão no mundo, né? Então, quando fica estacionado nisso, né? Quando não sai disso durante toda uma existência, né? Então, a pessoa, muitas vezes, as pessoas se colocam em lugares, né? Em situações de extremo risco, inclusive, mostrando a necessidade dessa iniciação, né? E muitas vezes também não é só pela questão de se colocar à prova, mas também o que pode nos indicar a necessidade de uma iniciação, às vezes, é o próprio adoecer. Então, muitas vezes a gente adoece e essa doença, né, nos coloca à prova, nos desestabiliza e nos faz conhecer coisas de nós mesmos que a gente não tem acesso dentro daquele padrão de existência que temos. Então, muitas vezes as coisas que a gente vive estão falando, né, de uma necessidade dessa morte, desse renascimento, que não existe um espaço na organização cultural onde a gente vive de poder acontecer de uma forma
socialmente criada, né? Então, é como que o inconsciente vai criando, então, esses rituais, ou seja, essas passagens, né? Para, de certa forma, se manter saudável, né? Conseguir ir fazendo as passagens necessárias para a vida. Então, aqui a gente pode começar a diferenciar, né, o herói do iniciado, que é uma questão, é claro, que até, pessoal, é diferenças, né? Não diferenças, desculpe, porque às vezes eu escrevo muito rápido e saem alguns errinhos de datilografia e de português, quando eu escrevo muito rápido, eu fiz hoje a apresentação, por isso que foi bem rapidinho, e sai com esses errinhos. Então, né, as diferenças entre o herói e o iniciado, né, vão se dar justamente porque, às vezes, a gente fica só nas primeiras fases do rito do herói, né? Então, é como que a gente ficasse sempre no ter que provar algo para si mesmo e para o mundo. Enquanto o iniciado é quando a gente consegue descer mais profundamente nesse processo, começa a dar outros significados para ele. Então, qual a diferença básica, né? O herói, ele faz qualquer coisa, né, para passar a prova. E ele está muito movido pela ambição. O que ele busca é o sucesso. E daí, então, o risco, né, disso é uma inflação egóica, né? Então, o ego daí finalmente fica completamente separado do self, né? E passa a entrar numa ressonância consigo mesmo, né? E daí, então, que esse processo de arrogância, né? Que a gente vai chamar de híbris, que o autor chama de híbris, que é justamente essa coisa de, né, se achar, né? Se achar muito diferente, muito superior, achar que pode estar separado, né, de tudo e de todos, né, essa autossuficiência. Então, que isso a gente vai ver nos mitos, a gente vai ver nos contos de fada, que isso muitas vezes é punido, né? E daí, então, também a gente pode ver que muitas vezes o nosso adoecer tem a ver com a híbris, com esse processo onde, dentro da nossa da totalidade do nosso ser, tem algo que diz assim, olha, não é bem assim, né? Não precisa demonstrar tanto o tempo todo, né, para ti mesmo a tua validade, ou para o mundo a tua validade. E daí o iniciado, né, ele toma a prova, o processo, não como algo que ele tem que se sair bem, que ele tem que ter sucesso e que tem que mostrar para ele quanto ele é sensacional, né? Então, é um processo de conhecimento para o iniciado, né? Um processo de contato com algo dele mesmo, profundo, e o que ele espera não é o sucesso, né? Ele espera realmente o processo e não o sucesso. Então, essa experiência, né, essa experiência do viver e se integrar a partir dessa experiência, né, de vida, ela promove, quando eu consigo entrar em contato com esse ser profundo que sou eu, né,
e estar em ressonância com todos os aspectos desse ser, né? Mesmo vivendo na dualidade, conseguindo voltar à unidade, então é como que internamente a gente celebra o casamento sagrado, que é o casamento entre eros e logos, entre instinto e racionalidade, entre o civilizado e o selvagem. A gente consegue integrar.